Direto da redação. Que o falecimento do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio Novelino, ele morreu aos 78 anos, tratava-se de um câncer, e ele foi sepultado ontem em Cabo Frio. Você acompanha aí o velório, cenas do velório, sepultamento do José Bonifácio. Nós abrimos o programa aqui praticamente aqui informando. E houve desfile em carro aberto, né, no Corpo de Bombeiros. O José Bonifácio ele foi prefeito de Cabo Frio em 2 ocasiões no passado, né? Ele foi, eu acho, no final da década de 70, início da década de 80, depois na década de 80, depois foi deputado e voltou à prefeitura agora, como em 2020, ele se elegeu em 2020. Mas ele estava tratando-se de um câncer, a doença se agravou muito e virou uma metástase. E ele chegou a se afastar recentemente para tratar-se do câncer. Faleceu em casa. E ele enfrentou bravamente a doença, não se entregou, porque trabalhou o quanto pôde, quanto teve forças para trabalhar, seguir a rotina como prefeito. Acho que aquilo foi até um mecanismo de defesa. Porque quando o paciente nessas condições ele se retrai, ele fica dentro de casa, ele vai fazer o quê? Vai se deprimir, vai pensar na doença. E o quadro vai piorar. O Bonifácio não. O Bonifácio ele enfrentou bravamente a doença, trabalhou até enquanto teve forças para isso. Quando não restou mais força, não teve jeito. E a cidade de Cabo Frio assim está numa comoção muito grande por conta dessa morte do José Bonifácio, porque ele era uma figura querida. Ele foi fundador do PDT, era um brisolista histórico, era um pedetista histórico. E ontem eu tomei conhecimento de um negócio aqui, deixa eu até chegar aqui, para ter a informação detalhada aqui. Foi do Carlos Augusto Baltazar, que foi prefeito, hoje é vereador, ele foi prefeito de Rio das Ostras, né, o Carlos Augusto. E o Carlos Augusto escreveu aqui na rede social dele dizendo o seguinte, que ele foi a Cabo Frio participar lá do velório. É com imensa tristeza que estou no velório do amigo de Rio das Ostras e prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio Ferreira Novelino. Durante sua gestão em 1993, tive a oportunidade de receber sua gentileza e dedicação ao município de Rio das Ostras. Ele cedeu parte da arrecadação do ICMS para que o município pudesse honrar o pagamento dos salários dos servidores. Ao longo de sua trajetória como prefeito e deputado, ele sempre se empenhou em desenvolver essa região. Gostaria de expressar minhas mais sinceras condolências à sua esposa, Ana Lúcia Valadão, e suas filhas, Daniela e Juliana Novelino, bem como aos seus amigos e a toda a população de Cabo Frio. E nesse momento difícil, espero que encontrem conforto e força para superar essa perda. Com profundo pesar, que me despeço, estimado prefeito José Bonifácio Ferreira Novelino. Mas vamos aqui a informação sobre a morte do José Bonifácio. Está no ponto aí, não está? Vamos à informação. Morreu na madrugada desta segunda-feira o prefeito de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, José Bonifácio Ferreira Novelino. Aos 78 anos, ele lutava contra um câncer e na última sexta-feira pediu licença médica por 90 dias para continuar com o tratamento contra a doença. Bonifácio era do PDT e, no seu lugar, assume a vice-prefeita Magdala Furtado, do PL. O ministro da Previdência Social e presidente do PDT, Carlos Lupe, lamentou a morte do amigo de mais de 30 anos. Em postagem nas redes sociais, ele disse que a luta de Bonifácio pela vida, por Cabo Frio e por seu povo é um legado de coerência e amor a seu semelhante. Bonifácio foi fundador do PDT e, em nota, o partido diz que ele deixou um legado marcante no cenário político de Cabo Frio, cidade onde nasceu. Foi vereador e prefeito por 3 mandatos, de 1977 a 1983, de 1993 a 1996 e de 2021 a 2023. Além de sua atuação como prefeito, José Bonifácio presidiu o PROCON do Rio de Janeiro e a Fundação Instituto de Pesca do Estado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Que o José Bonifácio é uma prova inequívoca de que nunca se diga, mas nunca se utilize essa palavra, nunca, em política.
O José Bonifácio, depois de ter sido prefeito de Cabo Frio, ele perdeu uma eleição para um concorrente, o Alair Correia. Ele era apontado como uma figura assim liquidada no processo, no espectro político local e regional. Ele sai de Cabo Frio, ele transfere o domicílio eleitoral dele para ser candidato em Arraial do Cabo, fazendo uma campanha praticamente assim solitária, uma campanha quixotesca, tem um desempenho pífio e transfere novamente o título para Cabo Frio. Anteriormente, assim por uma questão até de missão partidária, ele foi candidato ao Senado pelo PDT na eleição de 2018. Também perdeu, teve um resultado assim inexpressivo. Então jamais se pensaria que José Bonifácio retornaria a Cabo Frio para ser prefeito de Cabo Frio. Mas as circunstâncias, o panorama político local, ele se deteriorou de tal forma, com o próprio Alair Correia tendo governado, cassação ali do mandato do Marquinhos Mendes, que foi o sucessor de Alair, depois o desastre na administração de Dr. Adriano, que é um médico ortopedista que sucedeu Marquinhos Mendes numa eleição extemporânea. Então o que a população de Cabo Frio viu? José Bonifácio como a pessoa certa para tentar recuperar a cidade. E José Bonifácio foi candidato, ganhou a eleição como prefeito e fez o dever de casa certinho. Conseguiu colocar a saúde lá da cidade nos trilhos, conseguiu deixar a saúde funcional em período de pós-pandemia, colocou salários de servidores em dia, porque então tinha atraso de salários, o servidor não recebia 13º. Ele conseguiu readequar tudo isso e ele estava num caminho assim, cumprindo um cronograma que a cidade ela ia reencontrar o seu papel, Cabo Frio, que é a maior cidade da região dos lagos. Mas teve essa interrupção no mandato aí, lamentável em função de um câncer, a despedida, a partida do José Bonifácio, e o seu drama pessoal comoveu toda a cidade de Cabo Frio. E a sucessora agora, quem assume o mandato agora, é a Magdala, que é a vice-prefeita, né, a Magdala Furtado, que é da região de Tamoios, maior distrito de Cabo Frio. Você acompanha a foto da Magdala Furtada, que sucede o prefeito José Bonifácio. E em seu primeiro pronunciamento ela diz o seguinte, que vai tentar dar sequência, ela lamenta a morte do antecessor, vai tentar deixar as coisas assim, os ânimos serenados.